começamos mais um Câmara Entrevista e o tema de hoje está totalmente relacionado ao mês em que estamos, o mês de setembro, que por conta de marcos e datas importantes para a comunidade surda ao longo desse mês, por exemplo, o Dia Internacional das Línguas de Sinais é 23 de setembro, o Dia Nacional do Surdo é 26 de setembro e o Dia do Tradutor é 30 de setembro. Então a gente vai falar sobre a surdez, sobre a comunidade surda, sobre a importância, do aprendizado e da comunicação em Libras aí para essa comunidade e para todos, para a gente poder inserir essas pessoas na sociedade, para a gente conseguir se comunicar com as pessoas que não escutam, as pessoas surdas ou as pessoas que têm algum problema de audição. E a nossa convidada de hoje é a Jennifer Rodrigues, ela é professora de Libras e terapeuta de aprendizagem. Jennifer, então começo te agradecendo, a disponibilidade de estar aqui conosco, de aceitar o nosso convite, para a gente conversar e falar sobre esse tema tão importante, Então vou te pedir para começar nos contando a tua história com a surdez, como é que surgiu isso do teu interesse em aprender e ensinar a língua brasileira de sinais, Libras. Olá, Bruna, quero agradecer também pelo convite e por estar aqui participando desse momento muito importante para a comunidade, que é esse período do Setembro Azul, O Setembro Azul, ele é um mês de visibilidade da comunidade surda, ele simboliza resistência, luta da comunidade e até a cor azul, ela tem um simbolismo do porquê da cor azul. Porque no período da Segunda Guerra, na Alemanha nazista, as pessoas com deficiência elas eram marcadas com uma fita azul. E esse era um símbolo de exclusão, o que levou também muitas pessoas à câmara de gás. Então, a fita azul ela foi ressignificada e a cor azul também. Então, por isso, hoje nós comemoramos o Setembro Azul, que tem essas datas importantes do 23 de setembro, que tu já tinha comentado antes, 23 de setembro, 26 e o dia 30. A minha relação com a surdez e com a Libras, na verdade, foi ao contrário, porque eu descobri a Libras antes de descobrir a minha surdez. Eu descobri a Libras em 2012, eu fazia magistério na época e no terceiro ano do magistério entrou a disciplina de Libras, que até então não se tinha, era 2012 já e não se tinha. Foi a primeira turma que teve a disciplina de Libras no magistério e também em outros âmbitos na época, porque não era que nem hoje, que hoje tem bastante cursos online, na época não tinha isso. Então, quando teve a disciplina, foi quando eu descobri a Libras. Naquela época, eu já era uma pessoa surda, mas eu não sabia. Eu fui ter o diagnóstico anos depois. Faz 13 anos que eu estou na Libras, mas o meu diagnóstico ele veio muito depois. Eu comecei na Libras, comecei estudando, as minhas primeiras experiências foram como intérprete de Libras, e professora, veio depois, que eu vou falar daqui a pouco, mas a relação da surdez, ela veio bem depois, principalmente com a pandemia, porque eu fazia coisas que eu acreditava que eram normais para todo mundo, por exemplo, fazer leitura labial, não conseguir conversar, por exemplo, estou em casa, estou em um cômodo da casa e a pessoa está em outro cômodo, não existe essa conversa para mim, eu não consigo manter. Mas eu acreditava que todo mundo tinha essa mesma dificuldade de não conseguir conversar, de precisar estar sempre olhando. Então eu aprendi a fazer leitura labial naturalmente. Eu achava que eu escutava, mas na verdade eu estava fazendo leitura labial. E isso veio desde o teu nascimento? Tu cresceu com essa surdez sem te dar conta, sem os teus familiares se darem conta? Ou tu foi perdendo a audição? Tu sabe essa informação? Pelo histórico, que nós ainda estamos levantando, porque o diagnóstico ele é um processo mais complexo, pelo histórico, a princípio eu estou perdendo a audição desde os 2 anos de idade. Quando eu tinha 2 anos de idade, eu fiquei 14 dias no hospital porque eu tive pneumonia. Então, uma das hipóteses é que a medicação que ajudou para a pneumonia pode ter afetado a audição. E como eu não tive uma perda brusca, aquela perda do nada, eu vim perdendo aos pouquinhos e o cérebro ele foi se acostumando com isso. Então eu não percebia que eu não escutava que nem os outros. Bom, Jennifer, e aí tu recebe o diagnóstico, de que tu é uma pessoa surda.
e tem já esse vínculo aí com a Libras, né? Como é que foi isso, assim, para até tu te tornar uma pessoa que ensina para outras pessoas, que forma, né, outros tradutores, né, que trabalha com isso? Foi importante tu te ver como uma pessoa surda ou tu já tinha essa vontade antes de espalhar a Libras para o mundo, digamos assim, né, de ensinar outras pessoas, de mostrar que é importante saber, que é importante educar, né, que é uma forma de comunicação que todos deveriam ter acesso? Sim, eu já ensinava Libras, eu me tornei intérprete de Libras, passou uns anos, eu também me tornei professora de Libras, e eu já ensinava Libras, já tinha os meus cursos, né, já estava completamente envolvida na área quando eu tive o diagnóstico. Quando nós falamos em comunidade surda, a comunidade surda quer dizer o quê? As pessoas surdas, mais as pessoas envolvidas, que podem ser os amigos, os familiares, independente de ser surdo ou não. Então eu sempre estive inserida na comunidade surda, eu sempre estive ali. E a questão do diagnóstico, na verdade, foi bem complexo, assim, porque eu sempre estive ali, mas eu nunca imaginei que eu fosse uma pessoa surda também. Porque nós estamos acostumados a ver pessoas surdas que sinalizam, pessoas surdas que daqui a pouco não vão oralizar. Então, é aquela imagem que nós temos da pessoa surda, que é aquela pessoa que não escuta nada e que sempre vai usar a língua de sinais, o que não é assim que funciona. Nós temos os graus de surdez, né? Leve, moderado, severo e profundo. Eu estava acostumada com as pessoas que têm a surdez profunda, que usam a Libras. Então eu nunca imaginei que eu poderia ser uma pessoa surda com outro grau de surdez, nunca, jamais. Mas o diagnóstico, ele traz também uma clareza e ele é libertador, na verdade, porque muitas coisas acontecem antes do diagnóstico, tu não entende por quê. No meu caso, eu não entendia muita coisa do que as pessoas falavam, ou às vezes as pessoas falavam comigo, eu já não escutava, e a pessoa depois falava, ué, mas eu já te falei aquilo, e eu não lembrava, eu ficava, tá, mas eu estou tão distraída assim que eu não estou pegando as informações e na verdade eu já não estava escutando, né? E essa questão depois de entender melhor, depois de me entender como uma pessoa com deficiência também, isso só veio na verdade a agregar. Para a minha trajetória como professora, como intérprete também, para que eu possa falar cada vez mais sobre isso e levar informação para quem precisa, né? Sim. E é um longo caminho, né, de preparação para chegar ao nível de tu ensinar a língua brasileira de sinais para outras pessoas. Isso, é um longo caminho. Inclusive, começa quando a pessoa ela está aprendendo Libras e nós temos que criar essa consciência desde o início, que ninguém vai ficar fluente em 1 mês, 3 meses, 6 meses. Isso não existe. Inclusive, quando nós vemos isso, e até para quem está assistindo a entrevista, isso não existe. Isso é uma propaganda enganosa, né? E aí, bem como tu falaste, é um processo longo. Então, tu vai fazer os cursos de Libras, vai fazer básico, intermediário, avançado, vai fazer quantos for preciso para que tu aprenda a língua, para que tu busque a fluência, para que depois sim tu busque uma formação, porque não é saber Libras para ser intérprete de Libras, não é estudar 1 mês para sair dando aula, ser professora de Libras, então precisa também de uma formação, que no caso, para ser professor de Libras, se tu ainda não tem uma graduação, tu vai fazer o Letras Libras licenciatura, e aí tem que tomar cuidado também com essa questão da diferença da licenciatura para o bacharelado. Quando vai fazer a Letras Libras licenciatura, é para dar aula. Letras Libras bacharelado é para ser tradutor e intérprete de Libras. Caso tu já tenha uma formação, tu pode fazer também uma pós-graduação na área. E também tem que tomar cuidado com a habilitação sempre. Aquela pós-graduação, se estão colocando apenas ali pós-graduação em Libras, precisa entrar em contato com a instituição e ver, ok, qual é a habilitação? É para dar aula ou é para ser intérprete de Libras? Só que até chegar a esse ponto, a pessoa ela já precisa ter uma caminhada. Claro. O que muitas vezes isso não é orientado. Então a pessoa ela faz daqui a pouco um curso de Libras, faz 1 mês e ela pula direto para pós-graduação. E não é o local que ela vai aprender Libras. Então a pessoa ela acaba se frustrando, ela acaba vendo assim, não tem prática, não é o que eu esperava, porque realmente não é assim que funciona.
É um longo caminho, né? Realmente é um longo caminho. E requer muita preparação, né? Sim. Porque assim como... vou fazer uma comparação, tá? Mas mal comparando, assim... Quando a gente estuda inglês, por exemplo, que é uma língua diferente da nossa, a gente estuda inglês, a gente faz um curso também, é longo até tu ter, né, todo o controle, e tu precisa também praticar, né? Porque senão aquilo vai ficando naquela gaveta do esquecimento e tu até sabe, mas aí quando tu precisa, tu tem que buscar lá no fundo, né? Então, eu acredito que com a Libras deve ser a mesma questão, né? Tu tem que ter a prática, né? Tu tem que, de alguma maneira, colocar aquilo em prática, porque às vezes, fiz um curso, por exemplo, lá na pandemia, né? Até na época da pandemia eu estava inscrita num curso que acabou não saindo. Fiz um curso de Libras lá na pandemia e acabei não praticando, não levei adiante, não estudei mais. Aquilo vai ficando, né? Tu não vai conseguir ter comunicado da maneira ideal, tu não vai conseguir colocar em prática, né? Me corrija se eu estiver errada, mas eu imagino que seja importante praticar, né? Sim, mas é exatamente isso. Se não praticar, se não colocar Libras no dia a dia, não funciona. E também não é rápido, não é de uma hora para outra. É que nem quando a pessoa ela vai numa escola de inglês. Vai na escola de inglês, já sabe que vai ficar de 1 a 2 anos, pelo menos, estudando, ou muito mais. Então, por que a Libras seria diferente? Claro. Não, a Libras acontece da mesma forma. Ela tem um tempo também para que isso aconteça e precisa de prática. Não adianta fazer um curso de Libras e guarda o certificado na gaveta e nunca mais vê. E aí daqui a pouco, eu sei o básico, mas na verdade o básico não é o básico, é um iniciante. É que nem quando faz a disciplina de Libras na faculdade. Muita gente, quando chega para mim, fala: professora, eu já fiz a disciplina de Libras na faculdade, então eu sei o básico. Mas na verdade não, porque a disciplina ela é muito rápida, a carga horária ela é muito curta. Então, na verdade, aquele nível é iniciante, nem é um nível básico. É um grão de areia, né? Exatamente. Falta muito ainda. E quais as principais diferenças entre a língua brasileira de sinais e a língua portuguesa? Ótima pergunta. A Libras, ela é uma língua visual. O que isso quer dizer? O português, ele é oral auditivo. Então, daqui a pouco eu posso estar falando alguma coisa, tu pode estar anotando, porque tu está escutando. Na Libras, não. A Libras, ela é visual. Quando tu perde o contato, e aí é o contato visual, se tu olhou para o lado, tu já perdeu uma palavra, perdeu o fio da meada, como a gente diz. Perdeu o fio da meada, exatamente, perdeu o contexto. Então precisa ter essa atenção muito grande, é uma língua visual. E quem é ouvinte que está acostumado com o português, está acostumado a fazer outras coisas enquanto conversa com outras pessoas, tem um estranhamento no início com a Libras, porque na Libras precisa de atenção total, contato visual todo o tempo. Então essa é uma das uma das principais diferenças. E também tem a questão que não é cópia. Cada língua tem a sua estrutura diferente, que nós falamos a questão do português sinalizado. O que é o português sinalizado? Quando a pessoa ela pega cada palavra do português e ela quer colocar um sinal para aquilo, e não é assim que funciona. E a gente sabe que tem uma questão na Libras que é algumas características que são pontuais e pessoais, né? A gente teve um curso agora, né, ministrado até pela vereadora Ana Paula, né, que é a primeira vereadora surda, né, da história, né? A vereadora Ana Paula chega para fazer história, para mostrar que sim, a comunidade surda é capaz e pode chegar onde quiser. E a gente tem que estar preparado para recebê-los e para, né, inseri-los na sociedade. E então ela ministrou um curso, né, na EMAP, né, na escola que ensina os servidores públicos e tudo mais. E a gente sabe que tem uma questão que é a maneira como cada pessoa, como se refere a cada pessoa, né? Tem um sinal que é para cada pessoa, né? Tipo, tem algum que é com barba, alguma coisa assim. Então a gente sabe também que tem características que são específicas, né? E aí a gente precisa também estar atento a isso, porque às vezes não adianta, mas eu sei Libras, mas alguma coisa, em algum ponto, talvez tu não consiga te comunicar ou tu não vai entender. Então, tem algumas questões que a gente precisa ter cuidado, né? Para essa comunicação fluir perfeitamente, digamos assim. Com certeza. É que nem uma analogia, uma comparação, na verdade, que nós fazemos com o português.
Por mais que seja a mesma língua, cada pessoa se expressa de uma forma diferente. Na Libras é a mesma coisa. Então, não é porque eu sei me comunicar de forma inicial, de uma forma básica, com uma pessoa, em um contexto, que eu vou saber me comunicar em todos, que eu vou saber me comunicar com todas as pessoas surdas. Então, e isso, de conseguir se comunicar em contextos diferentes com mais pessoas, isso vem com o tempo, isso vem com a prática. E a questão também do sinal, sim, é o sinal pessoal, que nós chamamos de batismo pela comunidade surda. Esse é um sinal pessoal que a pessoa ela recebe sempre que está inserida na comunidade surda. Não adianta a pessoa querer ganhar um sinal e ela não saber nem dar um oi em Libras, então ela precisa estar inserida, e esse sinal é sempre relacionado a uma característica pessoal. Pode ser uma característica física, pode ser algo do jeito da pessoa, alguma mania, pode ser várias coisas, e é aquilo que mais chama a atenção. Então a pessoa surda ela vai olhar para ti, ela vai ver, o que mais chama a atenção? Se é uma pessoa que já te conhece, ela vai pensar assim, ó, bom, a Bruna, ela faz isso com frequência, o jeito dela é assim, então ela pode pensar em sinais dessa forma, ou vai ser uma característica física, por exemplo, o meu é assim, por causa do sorriso. Então o meu sinal é esse aqui, e cada pessoa vai ter o seu sinal. Pode outra pessoa ter esse mesmo sinal? Pode. Qual vai ser a diferença de um para o outro? A história. Daqui a pouco, o meu é assim por causa do sorriso. Outra pessoa pode ser assim porque ela tem uma cicatriz. Então, o que vai mudar é a história do sinal. E tu utiliza bastante as redes sociais de uma forma educativa, né? Não é só sobre a Libras, mas também sobre a comunidade surda. Como tu já nos contou, né? Que tu nasceu ouvinte, ao longo do tempo que tu te deu conta, né? Como é que foi para ti, então, compreender que tu passou a fazer parte dessa comunidade também e que tu já tinha essa percepção, né? Mas também falar sobre a importância, né, de olhar para essa comunidade, de perceber as diferenças e tentar encontrar as semelhanças, né? Para a gente também conseguir caminhar junto, conseguir inserir as pessoas na sociedade. Esses tempos tu colocou um vídeo, né, dizendo que de coisas que as pessoas falam, por exemplo, mas nem parece que tu é surda, que a gente sabe que existe isso também sobre a questão do autismo, às vezes, mas nem parece que é autista, mas, né, e que é uma coisa que às vezes é afrontosa, não é legal, né, não tem porquê, são comentários que às vezes não tem porquê fazer. Ficou sabendo aquela informação? Procura então lidar com ela da melhor maneira possível, né? Não ficar fazendo comentários desagradáveis. E tu fala muito isso nas redes sociais, tu utiliza muito isso, né? Pra tentar educar sobre a comunidade surda, tentar ensinar, lidar, né? Como que a gente faz pra nos tornar pessoas melhores e uma sociedade melhor para todo mundo também, né? Porque a sociedade ela tem que estar boa para todo mundo estar inserido. Não adianta eu, que sou ouvinte, estar me sentindo bem e tu, que é surda, estar deslocada, né? Então, como é que surgiu isso? Assim, como é que foi essa compreensão de que tu estava naquela comunidade e de que tu tinha uma ferramenta ali, que era a rede social, para ajudar outras pessoas a também se sentirem bem, a também se sentirem inseridas naquele meio? As redes sociais, principalmente o Instagram, que eu sou bem ativa no Instagram, eu comecei a criar conteúdo em 2020. Então, de lá pra cá, o meu conteúdo ele sempre foi direcionado para Libras, para a comunidade surda e também para desmistificar alguma coisa, por exemplo, algumas coisas em relação à surdez, em relação a Libras. E quando eu tive o diagnóstico, por exemplo, da surdez, tudo eu compartilhei no Instagram, desde o momento que eu tive o diagnóstico. E isso causa uma estranheza nas pessoas, porque, como eu falei no início, as pessoas estão acostumadas com pessoas que sinalizam. Então, quando elas olham alguém que ainda tem um resíduo auditivo ou que usa aparelho auditivo, como é o meu caso, as pessoas ficam assim, mas tu não parece surda, tu não tem cara de surda. E aí eu pergunto, qual é a cara da surdez? Qual é a cara da surdez? Existe uma cara da surdez? Não, não existe isso. E as pessoas também estão acostumadas com aquela deficiência visível, que é, daqui a pouco, a pessoa que vai usar cadeira de roda, aquela pessoa que vai ter alguma dificuldade de mobilidade. Então, essas deficiências visíveis, as pessoas estão acostumadas. Quando vem alguém com deficiência invisível, que é aquilo, tu olha para a pessoa, não vai dizer que a pessoa tem uma deficiência, mas tem. Então, eu sempre uso as redes sociais para desmistificar isso, para trazer esses assuntos. E na época do diagnóstico também eu recebi muitas perguntas, inclusive com
todas as informações que eu coloquei ali, outras pessoas foram fazer o exame, procuraram fazer uma audiometria também, e inclusive teve uma pessoa que ela fez a audiometria e ela descobriu a surdez dela também. E ela descobriu porque ela se identificou muito com o que eu compartilhava ali, que eu colocava coisas do dia a dia, coisas simples, coisas que eu coloco todo dia, por exemplo. Quando eu comecei a usar aparelho, eu descobri que a geladeira fazia barulho, que o vento tem som, que quando a pessoa caminha dá para escutar os passos das pessoas e coisas assim que eu nunca tinha parado para pensar, porque para mim era normal não escutar. E a questão também de escutar e não entender, é o que eu sempre falava, eu escuto, eu só não entendo. E isso não é normal, isso não é normal, tu escutar e não entender. Então, eu fui atrás da audiometria, e a audiometria também é bom falar sobre isso, porque na maioria dos casos, a audiometria ela só é feita quando a pessoa está passando por um concurso público, um processo seletivo em que é obrigada a fazer a audiometria, mas a audiometria ela é um exame que teria que ser feito também, pelo menos a cada 2 anos, se a pessoa ela não tem nenhum tipo de perda auditiva para ir acompanhando, né? E se tem uma perda auditiva, né, no caso a surdez, independente do grau, tem que ter um acompanhamento maior. Então, tem que ter pelo menos ali 6 meses, 1 ano e ir fazendo o exame. E tudo isso eu coloco nas redes sociais, porque hoje em dia as redes sociais, e para mim o Instagram, é a rede que comunica. As pessoas estão ali. Está praticamente todo mundo ali. A minoria das pessoas que não tem rede social hoje. Então, por onde que tu tem as informações? Tu olha ali. Então, e aí tem tanta desinformação também, eu procuro trazer para o outro lado da informação correta, do que a pessoa ela realmente deve fazer. Então, é esse caminho mesmo de esclarecimento que eu trago nas minhas redes sociais. E que às vezes traz alguma reflexão que a gente não tinha parado para pensar, né? Porque quando a gente pode tentar se colocar no lugar do outro, mas se tu não vive aquela realidade, tem coisas que tu não para pensar, né? Por exemplo, quando chega a vereadora Ana Paula, né, aqui na Câmara, e nos traz essa nova realidade da gente olhar, né? Ó, tem uma comunidade, não é só a vereadora Ana Paula. Existe uma comunidade de pessoas surdas, não são poucas, é um número alto, né? Muitas pessoas são surdas, ou perderam a audição ao longo da vida, né? Ou nasceram surdas, enfim, isso não faz diferença. E aí, essa pessoa, se ela tá sozinha, né? Quando ela chega num supermercado, as pessoas estão habilitadas para receber ela? As pessoas são capazes de se comunicar com ela, de dar alguma informação? Qualquer um de nós chega e pergunta em qualquer momento. Ou em qualquer lugar público que seja, né? Ó, onde fica tal rua? Como que eu dou... E aí, como que aquela pessoa faz, né, para se comunicar? Claro, hoje, em 2025, a gente tem as redes sociais, a gente tem o celular, tu consegue uma comunicação no WhatsApp escrevendo, né, então torna mais fácil. Mas pessoas surdas existem desde sempre, né? Como era isso antes? E como é se acaba a bateria do meu celular? Eu preciso falar com alguém, não tem como escrever, né? Então são coisas que a gente começa a se questionar e que aí daqui a pouco tu vê na rede social da Jennifer, por exemplo, né? Mas eu não tinha parado para pensar nisso. Ou, eu não sabia que a pessoa podia perder a audição ao longo da vida. São coisas que, às vezes, a gente não para pensar, né? E aí a gente quer se colocar no lugar do outro, mas a gente não tá exatamente lá. Então, se torna difícil. Então, por isso que é legal isso, né? Da gente trazer essas reflexões, da gente falar sobre... E quanto mais a gente fala, mais pessoas a gente atinge, né? Conversando sobre esses assuntos, trazendo reflexões e que às vezes a pessoa não parou para pensar. Sim, e também isso que tu trouxe, por exemplo, do supermercado, a gente também pode ampliar para outros setores da sociedade. Por exemplo, a pessoa ela vai no médico, a pessoa surda também vai no médico. E aí, será que a pessoa surda ela vai querer um intérprete todo o tempo ali com ela? Será que ela vai querer uma pessoa todo o tempo ali com ela? Por exemplo, se tu é uma mulher surda, tu vai querer levar um intérprete de Libras no teu ginecologista? Ou será que se o teu ginecologista já soubesse Libras seria muito melhor? Porque aí tu fica exposta ali para a questão do médico, né, da médica, e também para a pessoa que vai interpretar. Porque é um momento íntimo, né? É uma questão de intimidade que todo mundo tem direito a ter, né? Exatamente. Para o homem, a mesma coisa. Então, a gente também trabalha com essa questão da saúde, de conscientização, que a resposta não é o intérprete de Libras. A resposta não é colocar intérprete de Libras. Tem uma pessoa surda que ela precisa de Libras. Então vou chamar o intérprete. É a primeira coisa que pensam. Mas
Não é assim. O ideal é que os profissionais aprendessem a se comunicar, aprendessem Libras mesmo. E a vereadora Ana Paula também sempre traz, eu falo muito nela, né? Porque foi a realidade que a gente passou a ter, assim, e que bom, né, que temos. Sim. Ela traz sempre a questão da violência contra a mulher, né? A mulher surda, ela também sofre violência. Ela também pode sofrer um abuso. E ela chega numa delegacia para denunciar. E aquele lugar está preparado para receber ela? Ela tem que ir com o seu intérprete? Vão chamar um intérprete? Como vai ser? Porque é um momento que a mulher está fragilizada, a mulher passou por algo que ela não estava preparada, ninguém nunca está, e ela está sendo recebida ali. Como é que vai ser? Como é que ela se comunica? Como é que ela diz o que aconteceu com ela, né? Então são situações que a gente não para pensar. E aí eu aproveito para te fazer uma pergunta. Será que se tivéssemos o ensino da Libras no currículo, desde a alfabetização, por exemplo, não vou nem lá na educação infantil, né? Mas na alfabetização, quando eu alfabetizo uma criança que ela aprende a ler, né? Aprende as letras, aprende a juntar as letras, aprende a ler. Se ela aprendesse concomitantemente Libras, será que não seria mais fácil? Porque eu acredito que aos 6 anos ali na alfabetização, 5, 6 anos, 7, é a idade que a gente está com mais facilidade de aprendizagem, né? Estudos dizem isso, a ciência diz isso, todo mundo concorda. Será que não seria o ideal, né, para a gente ter uma sociedade mais inclusiva? Porque dali vão sair crianças que vão se tornar médicos, juízes, policiais, caixas do supermercado, enfim, os mais variados tipos, né? E será que isso não ajuda a tornar a sociedade mais inclusiva para a comunidade surda, né, e de uma maneira como um todo? Porque às vezes pessoas... hoje a gente tem a questão do autista não verbal, e se comunicar em Libras acaba talvez se tornando uma opção para autista não verbal também. Então são coisas que a gente pode pensar. E aí eu te pergunto, será que não seria mais fácil se a gente já tivesse no currículo e todos fossem alfabetizados na língua portuguesa e na Libras? Seria o ideal, na verdade, que é algo que a comunidade surda ela já luta há um bom tempo, que é a questão da educação bilíngue, de ter Libras e ter português. E quando nós pensamos nos alunos ouvintes também nas escolas, isso seria o ideal, isso seria realmente muito bom. O que acontece? A Libras, muitas pessoas pensam que ela é a segunda língua oficial do Brasil, e não, ela não é, ela é reconhecida como língua. Então talvez isso também seja um empecilho para ter a Libras ali no currículo escolar. Com certeza seria um diferencial gigante. Mas também eu penso por outro lado que é o seguinte: por que colocar todo o peso para as crianças e quem é adulto já, quem tem acesso ali à rede social, ao celular? Tem pessoas que elas não se prestam a olhar ali, por exemplo, o YouTube. Como será que fala bom dia em Libras? Como será que fala boa tarde? Então, essa questão de colocar o peso somente para as crianças também é problemático. Então, a gente tem que pensar nessas duas questões, né? Cada um fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte, que seria o ideal. É a educação bilíngue, que é o que a comunidade surda já luta há um bom tempo. Tivemos já avanços, mas ainda falta muita coisa, né? Claro. E a Libras é uma língua padronizada em todo o país ou existe o regionalismo, né? Para todas as palavras da língua portuguesa a gente encontra um sinal correspondente na Libras? Sim, na Libras nós temos os regionalismos, assim como nós temos no português. Pessoas, por exemplo, do Rio Grande do Sul têm expressões totalmente diferentes de pessoas que moram em São Paulo, no Rio, no Nordeste, em tantos outros lugares. Na Libras a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui onde nós estamos, Bagé, Rio Grande do Sul, o sinal de bom dia, bom dia. Mas se eu for, por exemplo, a São Paulo, eu já posso encontrar bom dia. Então tem essas diferenças dos sinais, tem diferenças de expressões, tem expressões que existem em um estado no português, que não existem em outro. Na Libras a mesma coisa. Então nós temos sim essas diferenças. Então sinais que eu aprendo em um lugar não necessariamente serão os mesmos em outro lugar. Então tem que ter a mente muito aberta em relação a isso, principalmente quem vai aprender Libras, que não é uma coisa só, não é universal, né? Também tem essa outra questão, mas não é padronizada em todo o Brasil. Isso não existe, porque a língua ela é viva. Então a língua ela se molda conforme cada grupo, conforme cada comunidade. Isso acontece com todas as línguas, e na Libras a mesma coisa.
Mas tu tinha perguntado alguma outra coisa, né? Também junto Não, com isso. da questão das expressões regionais, por exemplo, do tchê, Ah, tá. E a questão das expressões regionais, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós temos tchê, bah, essas expressões geralmente não têm um sinal específico na Libras. Nós vamos adaptar de acordo com o contexto, usar também as expressões, que não adianta só mexer a mão e não ter expressão. Então tudo isso é adaptado conforme cada comunidade e também muda. Não é só de um estado para outro que muda. Muda, por exemplo, quem mora no interior já tem uma forma de se expressar diferente de quem mora na capital. Na Libras a mesma coisa. Então tem sinais que são usados no interior que na capital já são diferentes. E essas expressões também. E nos conta um pouco da relação das pessoas surdas com a música. Que é outra coisa, né, que a gente pensa assim, por exemplo, a gente sabe que a letra da música vai poder ser interpretada em Libras, a gente tem os hinos aqui, né, interpretados. Mas essa pessoa lá, como é que ela faz com o ritmo? Como é que ela se sente inserida numa festa, por exemplo? Como é que acontece isso? Como é que é isso para a comunidade surda? Como é que funciona essa relação com a música? Isso. Vai depender do grau de surdez de cada pessoa. Especificamente, se eu for falar de surdez profunda, vai depender se a pessoa, ela usa Libras somente, ou se ela usa Libras e usa algum tipo de tecnologia assistiva, que é o que é isso? É o aparelho, é o implante coclear, ou se ela usa somente a tecnologia, se ela usa somente o aparelho, o implante. Então, a experiência para cada pessoa vai mudar de acordo com a experiência pessoal da pessoa. A questão da música para a comunidade surda sinalizada é bem dividida, na verdade. Tem surdos que gostam, tem surdos que não gostam. Para os surdos que não gostam, ok, ótimo, né? Porque é a experiência deles. Para quem gosta, ótimo também. E aí, para essas pessoas que acompanham músicas em Libras, nós fazemos sempre a interpretação da música. E essa interpretação não é palavra, sinal. Palavra, sinal. O que quer dizer? Cada palavra do português eu vou fazer um sinal em Libras. Não, isso não existe. Eu preciso pegar o significado. O que aquele significado quer dizer? E aí, vou dar um exemplo aqui de uma música que eu ouvi uma vez sendo interpretada nas redes sociais. Eu não lembro exatamente o nome da música, né, a música completa, mas a música falava, bem nesse trecho que me marcou muito, que era: eu quero mergulhar no fundo do teu ser. Só que essa música era no contexto religioso. O que quer dizer eu quero mergulhar no fundo do teu ser? Quer dizer que eu quero me entregar para Deus, que eu quero ter uma intimidade com Deus nesse sentido. E a interpretação que estava sendo realizada era o mar e mergulhando lá no fundo. Então isso tem que tomar cuidado, porque tudo que eu coloco aqui é visual e é literal. O momento que eu coloco o mar, o momento que eu coloco lá no fundo... Parece que está nadando no mar, enfim, pessoa mergulhando surda, no mar. Exatamente, ela vai entender que está mergulhando literalmente, no mar. É literal. Ela não vai pegar o sentido da música, que é a questão de Deus, né? Enfim, então, tem uma mensagem. Toda música tem uma mensagem, né? Exatamente. E isso acontece com toda música, independente do gênero musical. Tem que tomar cuidado com isso, e a gente sempre faz essa interpretação mesmo do significado. Os hinos, a mesma coisa. Hino da cidade, hino do estado, hino nacional. Também não dá para... E ainda mais hino, né, que tem expressões muito mais específicas. Precisa. Tem expressões que a gente canta e não entende o que é. Exatamente. Então tu precisa pegar, aquela palavra, não sei o sinal para isso, tá? Mas o que essa palavra quer dizer? O que essa frase, o que esse trecho quer dizer? Né? E não tem sinal para tudo. Não existe sinal para todas as coisas. Inclusive, tem sinais que vão servir para mais de uma coisa, e tem sinais que vão depender do contexto. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, esse é o sinal de sábado, dia, né? Sábado, e também pode ser laranja. A laranja a cor e a laranja a fruta. E aí, como que eu vou saber? Depende do contexto. Se eu perguntar assim, que dia tu tem reunião? E aí tu vai dizer sábado. Eu vou entender que é sábado, porque a pergunta foi relacionada a isso. Eu não vou entender que é laranja. Que você vai perguntar que fruta tu quer comer. Exatamente. Aí você assim, não vai ser sábado. Exatamente. Né? E assim, Jennifer, tu também está atuando como intérprete, né? Aqui na TV Câmara, né? Que a gente tem essa questão aí durante as sessões.
E aí uma pergunta que eu te faço, né, que às vezes a gente fica se questionando ali. O vereador, quando ele sobe na tribuna, ele faz o uso da palavra, que a gente chama, né, ele tem 10 minutos para falar, com direito à parte dos colegas. Às vezes eles também usam expressões que a gente também fica, né, a gente que é ouvinte, né, fica assim, que expressão estranha, ou, né, que contexto ele colocou isso, enfim. Em algum momento, vocês ali como intérpretes, né, e aí te peço para falar em nome dos colegas também, se pegam meio assim na fala dos vereadores e o que sinal fazer, ou algo que é muito pessoal, ou algo que é uma expressão nova, enfim, tem algumas ciladas de vez em quando nessa função aí? Sim, com certeza, muitas na verdade, porque cada vereador vai ter a sua pauta, cada vereador, né, vai lutar ali por alguma coisa e as pautas, elas são diferentes. Cada um vai trazer o seu vocabulário e uma coisa também, intérprete não sabe tudo. Intérprete não sabe tudo de Libras. A pessoa que é ouvinte, você comunica em português, sabe tudo do português? Não. Por que que o intérprete de Libras vai saber tudo de Libras? Uhum. E realmente existem essas situações assim, que aí tu pensa, bom, o que que ele quis dizer? O que que ela quis dizer? Então tu coloca o significado daquilo. E tem que pensar rápido, E tem né? que pensar rápido, porque é um tempo de 2 segundos, e aí a nível cerebral são 2 segundos para te pensar. É a informação que entra, processa, compreende, pensa como vai passar para Libras e coloca para Libras. São 2 segundos, isso é muito rápido que acontece. E o diferencial, né, principalmente, né, em tudo, mas principalmente nessas situações, é o trabalho com o teu colega. Porque às vezes tu não conhece, tu tá ali interpretando, né, no ao vivo, tu não conhece alguma expressão, mas o teu colega conhece. Então ele fica ali no apoio para que ele possa te dar algum sinal. Uhum. Troca a mesma coisa, porque nós temos tipos de intérpretes também. Tem intérprete que vai ter mais afinidade com um tema, intérprete que vai ter mais afinidade com outro tema, e quando tem afinidade, tu acaba aprendendo mais sobre aquele tema específico. Então esse revezamento, essa troca com o colega faz toda a diferença. A importância do trabalho em equipe, né? Exatamente. E como a gente já falou aqui, né, mas eu acho importante a gente reforçar, e eu vou te pedir para falar mais uma vez, Libras não é composta apenas por sinais manuais, né? A gente já falou a importância da expressão facial e do contato visual para a comunicação em Libras. Então, eu vou te pedir um pouco para a gente reforçar, né? Mais uma vez, que quando for tentar se comunicar com a pessoa surda, não fique só na questão de, não, mas eu sei dar bom dia, eu sei... E daqui a pouco, né, mas fala olhando para lá, ou, né, porque tem, como tu disse, pessoas surdas, assim como tu, que conseguem fazer a linguagem labial, e a leitura labial, e isso é importante na comunicação, né, assim como a gente quando fala com alguém, fala olhando para a pessoa, né, uma pessoa ouvinte, a gente fala olhando, assim para a pessoa surda é importante também, né, a expressão facial também, né, de, vou contar uma coisa feliz, vou me reportar assim, vou contar uma coisa triste, vou me reportar assim, então eu te pedi para reforçar, né, a importância desses detalhes na comunicação com a pessoa surda. E são detalhes que fazem toda a diferença, porque daqui a pouco tu está muito feliz que tu está vendo aquela pessoa e tu quer dar oi para ela, mas tu fica tão preocupado em fazer o oi direitinho que ao invés de tu olhar para a pessoa, tu tá olhando pro teu oi e a tua expressão daqui a pouco está extremamente séria. Então tu não tá olhando para a pessoa, tu não tá demonstrando que realmente está feliz em vê-la. De encontrar. E a questão do contato visual, além dele ser importante para a questão da comunicação direta com a pessoa surda, também quando tem intérprete junto. O que acontece muito, que é muito natural das pessoas ouvintes fazerem? Vamos supor que eu estou falando aqui em Libras agora e tem uma intérprete aqui ou uma intérprete ali. Geralmente a intérprete estaria aqui na frente. Então, a pessoa, por exemplo, se eu fosse a pessoa entrevistada falando em Libras, para quem que a Bruna iria olhar? Ela tem que olhar para a pessoa entrevistada. E geralmente acontece ao contrário. As pessoas acabam olhando para o intérprete. E o intérprete ele está fazendo a voz, que nós chamamos de interpretação direta, que é quando ele está traduzindo da Libras
para o português, né, para a pessoa ouvinte entender, e ao invés da pessoa olhar para a pessoa surda sinalizando, ela está olhando pro intérprete. Então a pessoa surda, ela fica assim, ok, com quem que eu estou falando? Mas isso também é uma questão da gente se educar, né? Que foi outra coisa que eu aprendi quando a vereadora Ana Paula chegou aqui, porque a nossa tendência é olhar para onde está vindo a voz, digamos assim, mas a gente está se comunicando com a pessoa que está falando em Libras, né? Que tá se comunicando em Libras, enfim. Então a gente tem que manter aqui e eu, por exemplo, no caso do microfone, né, que seguro para intérprete, o microfone tá aqui, mas eu tô me comunicando com essa pessoa, apesar dela estar sendo interpretada ali. Mas é uma questão também de educação, né? Da gente se educar, da gente procurar essa informação, da gente tentar entender melhor como é que facilita a comunicação com a pessoa surda, né? Ah, com certeza. E a conscientização faz toda a diferença. E é por isso que nesse mês, né, no Setembro Azul, a gente fala tanto sobre isso, que é um mês que a gente consegue reforçar mais essas coisas, que né, o Setembro Azul ou Setembro Surdo, como é conhecido, é um mês que nós temos uma oportunidade muito maior, uma visibilidade maior para conseguir falar sobre esses temas tão importantes para a comunidade surda. Sem dúvidas. E na tua opinião, né, enquanto surda que trabalha direto em contato com a comunidade, mas que quando começou lá não tinha o diagnóstico, né, quais são os principais desafios que as pessoas surdas encontram no cotidiano? Aí são muitas camadas, né? Porque no cotidiano, quando eu começo, por exemplo, a falar sobre a rotina da pessoa, tá? Vai depender de cada rotina, mas nós temos aqueles surdos, aquelas pessoas surdas que vêm de famílias ouvintes, e daqui a pouco a pessoa surda ela não faz leitura labial, porque se nem todo surdo se comunica em Libras, não é todo surdo que faz leitura labial também. Então, daqui a pouco, esse surdo que se comunica em Libras, a família sabe Libras? Ou não. Ou você comunica com gestos caseiros, ou você comunica tentando falar, articular bem para a pessoa entender. Então aí começa o primeiro desafio, em casa, com a família, como que é a comunicação. E depois em todos os outros setores. Vai no supermercado. Aí tem ali a questão, vai CPF na nota, que a operadora pergunta, né? Vai CPF na nota, quer levar aqui um bolinho que tem? A pessoa surda, se não tem essa comunicação, aí também já é outra coisa. Tu vai na padaria, tu pede o teu pão. Como é que a pessoa surda ela faz isso? Tu vai no açougue, quer pedir, não, eu quero 1 quilo de tal carne. Como que a pessoa surda ela consegue? E aí não é a barreira da pessoa surda, mas é a barreira da sociedade. Que não está preparada para não está preparada. A pessoa ela precisa fazer a consulta médica. Tem médicos que sabem Libras. E aí outra questão também, esse mês, além desse Setembro Azul, é o Setembro Amarelo. É o mês de prevenção ao suicídio. E aí, tem psicólogos, psicólogas que sabem Libras e a pessoa ela pode fazer uma terapia. Ok, a pessoa ela foi fazer terapia. E aí, daqui a pouco, ela precisa ir para um psiquiatra, daqui a pouco ela precisa tomar uma medicação. Tem psiquiatra que sabe Libras? Então, são muitas camadas, são muitos desafios. A própria questão do CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que é, justamente no Setembro Amarelo a gente fala muito sobre, né, que deveria falar o ano inteiro, que é quando aquela pessoa está no nível máximo de desespero, ela liga pedindo ajuda, né? A pessoa surda faz como, né? Faz como, porque é uma ligação, já tem no WhatsApp, dá para pedir aquela ajuda, né? Porque a depressão também atinge pessoas surdas, né? É uma doença que também atinge as pessoas surdas. E como é que elas pedem essa ajuda? Então, e é o que eu te disse, são coisas que a gente não pensa quando a gente está inserido de maneira normal na sociedade, de maneira ouvinte, né? Sou ouvinte, não tenho nenhuma deficiência, a sociedade me recebe e tá tudo tranquilo. No momento que tu tem alguma deficiência, seja ela surdez, seja ela o autismo, seja, né, até o próprio TDAH hoje que a gente tem falado mais e recebido cada vez mais diagnóstico, requer uma atenção maior, requer uma preparação das pessoas para receber. E a gente está preparado, e a gente está tentando se preparar, né? Às vezes a gente não está preparado, mas eu posso me tornar melhor, eu posso daqui a pouco assistir ali a Jennifer no Instagram e pegar umas dicas e tentar me comunicar melhor, tentar ajudar uma pessoa, até a ajuda da comunidade em si, assim, às vezes a pessoa surda está na padaria tentando se comunicar e não consegue, mas a pessoa que está atrás na fila tem
conhece alguém, ouviu um vídeo teu, sabe como ajudar, vai ali e oferece uma ajuda, né? Então, é o que eu sempre falo aqui, né? Muitos temas que chegam aqui, acaba que a gente cai na mesma questão, né? A participação de todo mundo, a parte de cada um, que às vezes a minha parte é muito pequena, mas somando com o todo ela vai fazer diferença, né? Então, se cada um se dedicar a fazer a sua parte, a gente consegue inserir as pessoas, a gente consegue ter uma sociedade melhor para todo mundo se sentir bem. Porque é injusto uma pessoa se sentir muito bem, muito acolhido, muito inserido, e a outra pessoa não tá se sentindo bem, não conseguir se comunicar, não conseguir deixar às vezes de frequentar algum lugar, deixar de fazer alguma coisa que gosta, porque não é bem recebido ali, porque as pessoas não estão preparadas para receber ali, né? Até uma academia, às vezes, momentos de lazer, né, que as pessoas... surdas também têm direito, que todos têm direito, é um direito da sociedade como um todo, né? Então. E esses diferentes espaços, assim, a questão que tu falou, por exemplo, para ligar, né, o CVV. Outro exemplo também são os bancos. Bancos. Tem que resolver um problema no banco, já é terrível. Já é terrível, né? Para qualquer pessoa ler, já é bem complexo. Para a pessoa surda, ainda mais. Ainda tem aquele vidro que fica assim, se precisa do atendimento lá, né? No meu caso, que eu uso aparelho, eu não entendo absolutamente nada. Mesmo eu sabendo fazer leitura labial, na hora tu fica tão assim preocupado com a comunicação que tu não entende. Mas eu vou te dizer que para a pessoa ouvinte já é complicado. Imagina. Já é uma coisa que não existe, né? Não deveria existir, porque tu tem que facilitar a comunicação entre as pessoas. E aí fica aquela pessoa lá atrás, aquele eco, e tu, quê? E aí tu imagina pra quem tem realmente a dificuldade. Exatamente. Não é fácil pra ninguém, né? É que nem o caixa eletrônico. Vai no caixa eletrônico, se tem algum atendimento para pessoa surda, não sei se tu já viu em algum momento, que tem assim, ó, atendimento para deficientes auditivos. Vai aparecer assim, 0800. Poxa! Como que a pessoa surda ela vai ligar se a pessoa ela não escuta? Fala. Gente, eu não escuto o interfone da minha casa. Eu não consigo fazer chamada no celular. Imagina aquela pessoa que ela tem surdez profunda, que ela se comunica somente em Libras. E eu consigo me comunicar no português, porque eu nasci ouvinte. E pra mim já é super difícil. E imagina pra pessoa que nunca se comunicou. Nunca escutou, né? Que se comunica somente em Libras. Então, são muitos desafios, né? E muitas coisas pra gente pensar também, né? Todos pensarmos, né? Não só a pessoa, quem tem alguém com surdez na família, ou pra todo mundo pensar, né? E a gente vai chegando ao final, né, da nossa entrevista, uma pena, porque tô gostando muito de conversar contigo, acho sempre importante a gente refletir sobre esses temas, né? E falar sobre, e pensar coisas que a gente não pensaria, se eu não estivesse conversando contigo, talvez tem questões que não me viriam, né, assim, para refletir de como eu posso me tornar uma pessoa melhor, como todos que estão vendo podem se tornar uma pessoa melhor. Então, pra gente ir chegando ao final, vou te pedir vou te perguntar, né, se tem algumas dicas que possam ser úteis para quem deseja aprender a Libras, né, ou para quem deseja ser uma pessoa melhor para as pessoas com surdez, se inserir nessa comunidade que também é importante das pessoas surdas, né, se comunicar com todos. Tem algumas dicas assim que tu daria? Querer é um começo importante, né? É o que eu sempre falo, o primeiro passo é a vontade. Tem que ter vontade. Eu sou professora, mas eu não consigo ensinar a pessoa a ter vontade, né? Mas tu tem vontade é o primeiro passo. Se tu é uma pessoa que consegue estudar de forma presencial, ótimo. Se daqui a pouco tu é uma pessoa que na tua cidade, né, tem cursos presenciais, independente do nível, se vai começar ali do básico, que geralmente é o início, aproveita e faz. Aproveita e faz. Se não tem, como é o meu caso, que eu fiquei muitos anos, eu estudei Libras sozinha quando eu comecei lá atrás. E na época nem tinha essa questão online como tem hoje. Então, se consegue aprender online, ótimo. E aí, para não criar nenhum impedimento, não tenho como pagar um curso, é muito caro, não consigo agora, não tem problema, porque na rede social, hoje em dia, tem conteúdo, é a pessoa querer. Não tenho tempo, mas será? Às vezes a gente fica ali 30 minutos, 1 hora, assim, ó, olhando coisas que não acrescentam em nada, né? Exatamente, de forma automática. Então, começar a consumir esses conteúdos sobre Libras, principalmente nas redes sociais. Hoje em dia, as redes sociais, elas são o nosso poder de informação, né, querendo ou não. Então, usar isso ao nosso favor, mas também tomar cuidado, ver se aquela informação
informação ela é correta, não acreditar também em tudo que as pessoas falam ali nos vídeos, vai atrás da informação, vê se é aquilo mesmo, né? Que nem, por exemplo... Vai atrás das fontes também, né? Ver se é um professor que tem formação para isso, se é alguém que estudou para passar essa informação, exatamente, ou é uma pessoa que acordou e decidiu que ia passar informação para alguém. Exatamente. Então tem que tomar esse cuidado assim, mas aproveitar principalmente as redes sociais. Eu sou ativa nas redes sociais todo santo dia e eu posso dizer assim, ó, que realmente elas são o principal canal no momento assim, ó, para quem daqui a pouco não consegue fazer um curso presencial. Então a pessoa ela vai ter ali a rede social para conseguir usar. Vai usar o Instagram, YouTube, tem muitos conteúdos também no YouTube, né? Isso é para qualquer pessoa. E também a faixa etária. Tem crianças que elas já estão muito... elas querem aprender a Libras. Tem também, nós temos os... eu não trabalho com crianças, mas nós temos os conteúdos que são para crianças, que geralmente se procurar Libras Kids, vai aparecer. Ah, eu sou adolescente, a mesma coisa, procura. Adulto, muito mais. Então tem muita coisa na internet que não necessariamente a pessoa precisa se matricular num curso. Claro que o curso ali, ela vai ter todo o caminho, ela vai ter toda a orientação, então ela vai ter ali um passo a passo desde o início. Quem quer uma formação mais completa, o curso é importante, exatamente. Né? Mas se não consegue fazer, de início, começa a consumir conteúdos. A gente vê tanta coisa nas redes sociais, dá tanta risada com vários memes, com várias coisas, por que não usar isso também para aprender? Não tem desculpa, né? Não tem desculpa, exatamente. É só querer que não tem desculpa. Não tem desculpa. Vamos todos tomar vergonha na cara. Exatamente, concordo. Muito obrigada, então, Jennifer, te agradeço mais uma vez a tua disponibilidade de estar aqui conosco. Peço desculpas à comunidade surda se usei algum termo aqui que não é apropriado. Também estou em formação, né, cada vez mais para a gente se tornar uma pessoa melhor, ou se, né, usei alguma expressão, enfim, que não se usa, ou se cometi alguma gafe. Mas a gente está sempre tentando passar a informação da melhor maneira possível, conscientizar as pessoas, de cada um fazendo a sua parte, né, que a gente pode sim ter uma sociedade melhor para se viver, basta a gente querer, basta a gente se dedicar, basta a gente, né, às vezes... Como tu disse, meia hora que eu ia ficar vendo algum vídeo que não me acrescenta, assiste algo sobre a comunicação da Libras, né? Aprende novos sinais, fala bom dia, boa tarde, boa noite. É um começo, né? Tenta saber melhor como lidar com as pessoas surdas. Eu acho que isso ajuda, né? Todo mundo a gente ter um ambiente mais tranquilo aí para viver e mais agradável para todos se sentirem inseridos. Então, eu te agradeço, te parabenizo pelo teu trabalho, né, por divulgar também os conteúdos na rede social, porque a gente sabe que é o teu trabalho, tu também vive disso, mas tu também dedica um tempo para fazer a tua parte, oferecendo, né, de maneira gratuita, de maneira acessível a todos ali, aquele conteúdo que quem quiser vai conseguir acessar, né? Então, parabéns aí pela tua dedicação, pelo teu trabalho, né? Por levantar essa bandeira, por lutar pela causa, que a gente sabe que não é fácil, né? Tem dias que a gente esmorece, tem dias que parece que não vale a pena a luta, mas a gente sabe que vale. São as pequenas conquistas aí que trazem essa certeza. Então, parabéns e obrigada por esse tempo também aqui conosco, pela tua disponibilidade de estar aqui conversando nesse Câmara Entrevista de hoje. Eu que agradeço, querida. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pela oportunidade de poder falar e eu tenho certeza que vai significar muito também para a comunidade surda. Muito obrigada. Com certeza. Encerramos aqui então mais um Câmara Entrevista. Continue acompanhando a nossa programação e também as redes sociais da TV Câmara Bagé. Até mais!